A graça e a paz, amada igreja, que Deus continue nos abençoando com a sua presença, com o seu amor, com a tua graça, que o Senhor nos direcione neste dia também em todas as coisas. Eu quero orar com vocês, eu quero agradecer a Deus por mais um dia. Senhor, meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia de vida, pelo pão que é colocado na nossa mesa, pela tua direção em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor Deus, agora, Senhor Deus, pelo Teu Espírito que habita em nós, que nos conduz em todas as coisas, o auxiliador, o consolador, o ajudador. Te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua misericórdia e Tua graça, que é disponibilizada a todos que querem, todos que Te amam. Senhor, também agora nós oramos pela vida das mães, não só do Brasil, mas em todos os 4 cantos da face da terra, pedindo a Tua direção, a Tua sabedoria para lidar com a família, para instruir os filhos, Senhor. Que o Senhor continue dando força e direção, que o Senhor firme os pés dela na rocha que é Jesus Cristo, Senhor. Também agora confesso ao Senhor os meus pecados, pequei contra Ti e contra meu próximo. Senhor, me perdoe, Senhor Deus. Perdoe porque eu sou pecador miserável, dependo de Ti para tudo. Nós somos pecadores, Senhor Deus, remidos por Cristo, assim como falava o apóstolo Paulo, Senhor. Também libero perdão agora sobre todos os meus devedores, eles são livres. Peço agora, Senhor Deus, o sangue do Cordeiro Santo sobre nossas vestes, Senhor. Nos direcione, Senhor Deus, na Tua palavra, rasga nossos corações para que a Tua palavra faça morada, para que habite dentro dos nossos corações, para que faça transformação, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, diminua para que Tu cresças em mim, porque de mim mesmo nada tenho a falar, nada posso falar, mas sim do Senhor, meu Deus, que fez os céus, a terra e o mar e tudo que há, que é o poderoso Deus, o Alfa e o Ômega. É o Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Raá. É o Deus que pode todas as coisas, é o Deus de perto, de longe. É o Deus misericordioso, é o Deus gracioso, porém o Deus justo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós declaramos nosso amor para Ti, Senhor. Eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, a palavra que eu quero hoje compartilhar com vocês está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 1 até o 9. Nós já conhecemos essa passagem, mas vale a pena relembrar, vale a pena refletir, porque certamente Deus tem algo em especial para falar sobre ela hoje, né? Para trazer a nossa lembrança. Muitas vezes nós lemos, meditamos em uma palavra, às vezes 1, 2, 3, várias vezes, e em todas as vezes Deus se revela ou revela algo em especial que passou despercebido, né? Que a palavra de Deus ela se transforma a cada dia, a cada momento, e Deus traz revelações sempre quando nós lemos e meditamos na sua palavra. Está assim escrito: o fim da lei é a obediência. Ame o Senhor teu Deus. Vamos lá. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesses na terra e que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentando em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Pai, que da tua palavra, nós te pedimos agora a tua revelação, que não seja eu a falar, mas seja o Senhor a rasgar os nossos corações e que ela desça e faça morada. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados, essa passagem nós já conhecemos, né? Aqui o Senhor fala de quando o Senhor tirou o povo do Egito
e ao caminho no deserto, ao caminho para a terra prometida, Deus fala com Moisés e Moisés traz essas palavras ao povo de Israel, né? Que já é conhecida essa palavra, nós já tivemos a oportunidade de ler, de meditar, de ouvir, de escutar, né? Mas aqui tem algo especial que eu quero trazer para vocês neste dia, né? Quando Moisés preparou o povo para entrar na terra prometida, ele os instruiu a se manterem próximos aos mandamentos e decretos de Deus. E nós sabemos que o povo de Israel, e muitas vezes, eles se desviaram, eles idolatraram outros deuses, eles amaram a outros deuses, né? Eles se desviaram da presença do Senhor, eles esqueceram de Deus, eles fizeram como eles queriam fazer, eles se pegaram nas suas riquezas e deixaram Deus de lado. E nós sabemos o fim disso, né? Nós sabemos o que acontece quando nós deixamos o Senhor de lado e fixamos os nossos olhos nessas coisas deste mundo, nas coisas desse século, né? No príncipe desse século, né? Mas vamos dar continuidade. Ao obedecer às suas palavras e serem fiéis em todas as suas atitudes. Para um povo que passou 40 anos em um deserto, se relacionando com o Senhor, entre altos e baixos, seria mais um desafio se manter firme em obediência a todos os mandamentos que lhe fora dado. Ora, o povo de Israel passou 40 anos caminhando no deserto, na presença de Deus, de manhã, de tarde e de noite. Parecia fácil, né? Mas nós sabemos o que ocorreu nesses 40 anos, né? Quanta gente morreu porque desobedeceu às ordens de Deus, quanta gente foi abençoada porque obedeceu ao Senhor, né? E que muito pouca gente adentrou na terra prometida diante da quantidade que foi liberta lá do Egito. Deus tirou o povo da escravidão, assim como tirou os servos hoje, os servos dele, nós, a igreja do Senhor, como o Senhor arrancou a sua igreja da escravidão da mão de Satanás, né? Assim, pelo ato maravilhoso, gracioso de Jesus Cristo na cruz, que ele se entregou para que nós tivéssemos vida, para que nós recebêssemos a salvação, para que nós fôssemos abençoados grandemente com a salvação dele, por meio da sua morte na cruz, pelo sangue derramado no Calvário, né? Eu quero ler também para você algo importante que está lá no capítulo 7, versículo 7, assim: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós erais menos em número do que todos os povos. Ou seja, não existia uma quantidade grande de gente em Israel. Pelo que a palavra fala aqui, era o menor povo que existia, né? Então, Deus ele não trabalha em cima verdadeiramente da multidão. Ele trabalha na quantidade menor possível para poder provar que não é a quantidade, mas é a qualidade que é colocada sobre o povo. Ou seja, se nós obedecermos aos estatutos e os decretos do Senhor, ainda que a gente seja menor número, certamente o Senhor fará proeza sobre nossas vidas. Não é a quantidade, mas sim a qualidade. O que Deus quer é um relacionamento vivo, um relacionamento verdadeiro e sincero com o povo. Um povo que obedeça aos seus mandamentos, à sua palavra, um povo que exalte o nome do Senhor e glorifique. Deus não trabalha em cima de quantidade, Deus trabalha em cima de qualidade. Isso está provado, a Bíblia fala sobre isso, isso é visto, né? Então, vamos lá, vamos dar sequência. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Assim foi com nossa vida. O Senhor nos resgatou da mão de Satanás e nos deu a oportunidade de uma vida abundante, uma vida na presença do Senhor, uma vida de graça, uma salvação maravilhosa e uma atitude de grande amor. Assim como ele fez com o povo de Israel, ele resgatou da casa da servidão de Faraó. O Senhor nos resgatou também da casa da servidão a este mundo que nós vivíamos e servíamos e vivíamos como ovelhas desgarradas, fazendo a nossa vontade. E hoje nós nos esforçamos para cumprir os estatutos e os mandamentos do Senhor, para agradar o coração do nosso Deus.
Vamos dar continuidade. Moisés não se cansou de lembrá-los que a terra a ser possuída por eles era uma dádiva de Deus. Ou seja, tudo que nós temos hoje não vem das nossas forças, não vem de nós mesmos. Vem da dádiva de Deus, da graça que foi nos concedida pelo amor de Deus sobre nossas vidas. Nada é nosso. Tudo que nós temos é emprestado do Senhor para a nossa vida. O Senhor nos estabeleceu, nos deu a oportunidade de uma vida eterna, a partir do momento daqueles que confessam ao Senhor como único, suficiente, exclusivo, Senhor e Salvador das nossas vidas, como Rei, e que anda em seus caminhos, que trilham os caminhos retos, caminhos justos, que se esforçam para estar na presença do Senhor. Então, isso é dádiva de Deus, irmãos, que foi nos concedido, assim como foi ao povo de Israel, uma terra prometida, aonde existia um parâmetro de 40 dias e se tornou isso em 40 anos, pela desobediência, o descaso do povo com o Senhor, as murmurações que aconteceram ao decorrer dos dias na presença do Senhor. Deus não se agrada de murmuradores, mas Deus se agrada de pessoas que têm um coração transparente, pessoas que louvam, que agradecem, até nas dificuldades, tanto que a palavra de Deus diz, por tudo dai graças. Até pelas dificuldades damos graças, porque possa ser que seja a aprovação de Deus, assim como Deus provou o coração do povo de Israel no deserto, Deus esteja provando o nosso coração, também dentro do nosso deserto diário e contínuo, que muitas vezes nós passamos. E o que Deus quer ver no nosso coração é um agradecimento, é uma glorificação ao Senhor diante de qualquer circunstância. Vamos lá. Era algo prometido a seus antepassados. Ele fala de todas as qualidades que a terra dada pelo Senhor tinha. Era uma terra próspera, que emana leite e mel. Que terra boa seria com a grande abundância que desejava o seu povo. Deus preparou uma terra onde manava leite e mel, onde era uma terra próspera, que tudo que plantasse daria, né? Então, assim, Deus não dá nada ruim. Ao contrário, tudo que Deus faz é bom, porque Ele é o bom. Ele é bom. Isso faz parte da essência do caráter de Deus, a bondade, assim como a justiça, né? Então, o que Deus nos dá é bom, tudo é bom. Nós precisamos agradecer a Deus e precisamos deixar de murmurar. 1 Samuel 15:22 diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios como em que obedeça a palavra do Senhor? Deus se agrada de que se obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E as pessoas hoje ainda fazem sacrifícios de tolos, né? Achando que está agradando a Deus, mas na verdade Deus não tem prazer nisso. O que Deus tem prazer é na obediência. Obedecer significa que você se submete à direção, à palavra de alguém que é superior a você, você respeita, você teme, você o ama. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que gordura de carneiro. Ou seja, o atender é você ouvir e prontamente atender aquilo qual alguém falou sobre uma ordem que foi dada. A terra era um presente de Deus para o povo, ou para aqueles que se mantinham fiéis ao Senhor. Está hoje uma comparação, a salvação é para o povo, e principalmente para aqueles que se mantêm fiéis para com o Senhor. A perseverança, a Bíblia diz que aquele que persevera até o fim receberá a coroa de glória. Ou seja, aquele que obedece, aquele que persevera, que acredita, que está firme no Senhor, aquele que não abre mão de obedecer as palavras de Deus, aquele que se relaciona intimamente com o Senhor, que dá ouvidos à voz de Deus, aquele que cumpre, né? Aquele que acata as ordens de Deus, que faz com prazer e que persevera até o final receberá a coroa de glória. A terra era um presente de Deus para o povo, ou para aqueles que se mantêm fiéis ao Senhor. Eles deveriam ser gratos a Deus por tudo, mas principalmente pelo seu bem-estar. Mas deveriam ter cuidado, pois a prosperidade material, em muitos casos, tende a conduzir pessoas à indiferença espiritual,
Ora, quantas pessoas, quando não tinham nada, eram pessoas dedicadas ao Senhor, passam a prosperar, se encaixam totalmente no trabalho, se dedicam totalmente ao trabalho secular e esquecem do Senhor. Deixam Deus de lado, em segundo plano. Olha, Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus que nos ama, mas Ele tem que ser primeiro em nossa vida, porque o que nós temos nada é nosso, como eu já disse, tudo é do Senhor. Nós somos pequenos administradores aqui na terra, foi nos dada essa obrigação de administrar, mas Deus tem que estar em primeiro lugar no nosso coração, na nossa vida. Ele é o principal, Ele é a nossa primogenitura. Se não colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, deixamos que os prazeres do presente século ocupem o nosso coração, nos afastando dos propósitos que estão colocados espiritualmente pelo Senhor para nossas vidas, irmãos. Não coloque as coisas do mundo seculares, as coisas desse presente século na sua vida antes de Deus, porque Deus é um Deus de ciúmes. Ele não merece isso, Ele merece sim ser adorado, Ele merece sim ser colocado em primeiro lugar. 1 Timóteo 6,10: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Ou seja, as pessoas amam às vezes mais o dinheiro. O dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O dinheiro muitas vezes corrompe o coração. Aí nós temos vários exemplos hoje na nossa vida, nesse mundo que nós vivemos, né? Pessoas que se diziam íntegras, que tinham um bom caráter, as pessoas começaram a ganhar dinheiro e foram corrompidas. O negócio é muito sério. Se a gente não se firmar no Senhor, se a gente não firmar nossos pés na rocha que é Jesus Cristo, infelizmente a tendência é ser corrompida, porque as coisas desse presente século vão entrar no nosso coração e vão fazer morada. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Moisés ordena ao povo que ensine os mandamentos de Deus e que isso seja passado de pai para filho, pois isso implicaria em um futuro seguro em que o guarda de Israel estaria zelando pela segurança do povo, pois que somente Deus deveria ser adorado. Era uma obrigação dos pais passar para os filhos e o filho dos seus filhos e seus netos. O povo precisava conhecer os milagres, os prodígios, os estatutos, os mandamentos de Deus, a bondade de Deus, que isso ficasse cravado nos corações, para que não se esquecesse nunca do que o Senhor fez com o braço forte, como o Senhor adentrou e resgatou e arrancou o povo de Israel do Egito, da escravidão. Lucas 4, de 8 a 12. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Lucas 4, versículo 8. Deus tem ciúme de nós. Ele não permite rivais. Ele é zeloso com seu povo. O compromisso do povo em ter uma vida reta foi o outro lado do desejo de Deus para deixá-los desfrutar da excelente terra que seria dada. Ou seja, Jesus, o Senhor quer ser adorado. Ele tem ciúmes de nós. Ele não permite rivais. Não existe e não existirá permissão de Deus para colocar alguém entre Ele e nós. Ele quer ter um relacionamento íntegro, um relacionamento face a face conosco. Ele quer ser amado, adorado, com toda inteireza de coração. Mas sabemos que nem sempre Israel teve uma disposição a obedecer tudo aquilo que foi acordado com Deus. Era ainda um povo obstinado a inclinar os seus corações a deuses estranhos, com isso dando ao seu futuro ao que Deus planejou para eles, mesmo quando o Senhor lhes fazia o bem. Ou seja, dando vazão a ter um bom futuro, porque muitas vezes eles colocavam deuses estranhos no relacionamento entre eles e Deus. Eles deixavam Deus de lado e iam adorar imagens, esculturas, né? Faziam sacrifícios a Baal. Isso implica, irmãos, nossa vida com o Senhor, nosso relacionamento com Deus. Deus não se agrada disso. E olha que Deus é um Deus misericordioso, que Ele dá tempo e mais tempo e mais tempo ao homem de se arrepender de seus pecados. Hoje não tem diferença, não. Hoje muita gente que está dentro da igreja, né, que se diz servo de Deus,
Estão aí fazendo sacrifício de tolo, esquecendo que Deus quer que obediência, que obedecer é melhor do que o sacrificar, do que gordura de carneiros. E Deus é um Deus que ele faz o bem o tempo todo. Até a justiça de Deus é boa, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, enriquece e não acrescenta dores. É interessante que o povo vivenciou vários momentos dentre os 40 anos de caminhada com o Senhor no deserto. Moisés ordenou que fosse contado todos os milagres e expandisse a fé. Nós precisamos viver os milagres de Deus. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus, precisamos conhecer o Senhor na sua palavra, em oração, no jejum, para que a nossa fé seja cada dia mais expandida, para que a gente tenha mais intimidade com o Senhor. Irmão, é necessário a gente conhecer profundamente o Senhor, ver os seus milagres, os seus prodígios. É necessário a gente colocar a mão no arado, a gente fazer as obras do Senhor, mas sobretudo é necessário fortalecer a nossa fé. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que o meu justo vive ou viverá da fé. A nossa vida, ela é colocada de fé em fé a cada dia, porque são as situações, muitas vezes, que nós passamos, até as tribulações, aflições, elas fortalecem a nossa fé. A gente vê o agir de Deus. Isso nos aproxima mais de Deus, porque nós confiamos mais, nós buscamos mais conhecer ao Senhor, e Deus vai agindo cada dia mais e mais em nosso favor. Nós vamos alcançando a cada dia mais a estatura do varão perfeito. E ele fala, em Deus que os pais ensinassem aos filhos e aos filhos de seus filhos, como o Senhor os resgatou, os libertou com o seu braço forte, pois era de grande intenção divina abençoar o seu povo. Como é de grande intenção divina nos abençoar todos os dias? Nós temos o pão a cada dia colocado na nossa mesa, por quê? Porque Deus nos abençoa todos os dias. Não é a força do nosso braço, mas é a nossa submissão a Deus, é o reconhecimento que existe alguém superior a nós, que nos conduz, que nos livra de todo mal, alguém que tem poder para poder nos conduzir com o braço forte, para poder arrancar e destruir todos os muros que são levantados sobre a nossa vida, para poder nos livrar de todas as dificuldades, que nos dá sabedoria, que nos dá direção, que nos dá vitória e triunfos todos os dias. Deus deseja que a sua justiça seja aplicada em uma mão de duas vias, ou seja, um relacionamento verdadeiro e transparente dele com o povo, e do seu povo com ele, pois existe um padrão a ser guardado por eles, e da parte do Senhor um compromisso de salvação, livramento e provisão em todos os tempos. Ou seja, existe um padrão a ser cumprido, um padrão de santidade todos os dias diante de Deus, e da parte de Deus, como ele diz aqui, compromisso de salvação, está lá foi estabelecido na cruz por Jesus, para todos aqueles que querem, livramento todos os dias e provisão em todos os tempos. Nada vai nos faltar. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, irmãos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. É salvação, é livramento e provisão em todos os tempos. Independente de circunstância, o Senhor nos guarda e nos livra de todo mal. É nossa obrigação amar a Deus com toda a nossa força, do mais profundo do nosso coração, pois Ele é mais do que merecedor. Digno é o Senhor de todo louvor, glória, adoração e honra. Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus preparou boas obras para andarmos nela. Agora, andar ou não é fator de escolha de cada um. Ele diz que a salvação é individual e que as escolhas são pessoais. Irmão, não se esqueçam que o Senhor andou 40 anos com o povo de Israel no deserto, e um povo obstinado de coração, de caráter, que reclamava o tempo todo, que murmurava o tempo todo. Deus quer pessoas íntegras, com inteireza de coração, que o amem de todo o coração, como está aqui no versículo 5. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, ou seja, do mais profundo do teu coração e de todo o teu poder, ou seja, de toda a tua força. Tem um amor íntegro com o Senhor, verdadeiro,
O ame de todo o coração, não coloque barreiras diante do Senhor, não vale a pena. Ele é merecedor do nosso coração por inteiro, sem limites, porque Ele é bom. Eu quero finalizar com a palavra em Mateus 6:21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Será que vale a pena, irmãos, trocar o amor de Deus, trocar a salvação, a graça, a misericórdia, pelos tesouros deste presente século, dessas coisas dessa terra que vão ficar aí? Eu quero que você reflita, eu quero terminar com essa pergunta. A salvação é individual e a responsabilidade, irmãos, é pessoal. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Nessa semana, na presença do Senhor. Fica com Deus, um abraço.